Você sabia que a médium mais estudada de todos os tempos foi acompanhada pelo fundador da psicologia científica americana, que se convenceu que o fenômeno era real? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e hoje iremos continuar o estudo de mais um dos capítulos de um livro sensacional que saiu este ano. Acho que é o quarto vídeo que faço sobre temas deste livro, que é o livro Ciência da Vida Após a Morte, dos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, liderados pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, que é professor titular de psiquiatria. No vídeo de hoje falaremos mais sobre o capítulo em que eles colocam a mediunidade como uma das chaves para coletarmos evidências robustas da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Médiuns são pessoas que têm esta sensibilidade para se comunicar, para perceber, para até estarem sob controle de inteligências desencarnadas. É um fenômeno que ocorre de forma universal, em todas as culturas. É claro que, de acordo com suas metáforas, com seus simbolismos, tem expressões diferentes, mas é um fenômeno universal. E o dogmatismo materialista, religioso, científico, impede que este fenômeno seja estudado como deveria. Muitos intelectuais, ao longo da história, propuseram que os fenômenos mediúnicos deveriam ser mais estudados. Um deles, talvez um dos primeiros, foi o próprio Allan Kardec, já no século XIX. Algumas décadas depois de Allan Kardec, começaram a surgir associações de cientistas, de homens e mulheres muito proeminentes no meio científico, com o objetivo específico de estudar os chamados fenômenos psíquicos. Eram assim que eram conhecidos naquela época, os fenômenos mediúnicos, espirituais, paranormais. Então, primeiro surgiu na Inglaterra, em 1882, a Sociedade de Pesquisa Psíquica. Também surgiu na França um instituto que tinha esse propósito, liderado pelo célebre médico Charles Richet, que viria a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. E surgiu nos Estados Unidos, em 1884, a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica. Esta sociedade foi liderada inicialmente pelo grande médico e filósofo William James, que foi professor de Harvard e simplesmente foi o fundador da psicologia científica que conhecemos hoje, que foi o fundador do primeiro curso de psicologia que se tem notícia. Este homem genial se interessou pelos fenômenos espirituais e estudou uma das grandes médiuns de seu tempo, que se chamava Leonora Piper, lá de Boston, região nordeste dos Estados Unidos. Um dos primeiros estudos que o Dr. William fez, ele colocou a médium numa sala e trouxe 25 consulentes. Todos eles, ela não conhecia, todos ainda adotando pseudônimos. E a médium, sob influência espiritual, deu informações precisas sobre a vida de cada uma daquelas pessoas, muitas informações que ela jamais teve acesso. Dr. William estudou Leonora Piper por quase 10 anos e se convenceu, ao final de suas pesquisas, que aqueles fenômenos não tinham uma explicação na ciência daquela época e precisavam ser melhor averiguados. Ele registrou isso em seus livros. A médium, a senhora Piper, ficou conhecida, muito conhecida no meio científico, foi estudada por outros cientistas ao longo de 25 anos. Alguns daqueles até que se colocavam como caçadores de fraudes, mas, no caso de Leonora Piper, jamais conseguiram qualquer evidência de que ela estava enganando. Alguns chegaram a contratar detetives para seguir a médium, seguir seus familiares, seus contatos próximos, para ver se ela não coletava aquelas informações de alguma outra forma. E jamais conseguiram provar de que o fenômeno não era real.
ela também foi levada até a Inglaterra, onde ela não conhecia ninguém, nunca tinha ido. Foi estudada pelos membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica lá da Inglaterra e produziu os mesmos fenômenos, produziu informações precisas que ela não tinha como ter acesso de outra forma. O seu caso começou a ficar famoso e ela chegou a ser citada num dos livros do grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. A habilidade dessa médium era tão impressionante que ela fazia algo que o Chico Xavier também fez em algumas ocasiões. Ela escrevia mensagens de espíritos diferentes simultaneamente com ambas as mãos e ditava oralmente uma terceira mensagem de outro espírito, tudo ao mesmo tempo, uma coisa impressionante. Todos os cientistas que estudaram Leonora Piper chegaram à conclusão que o fenômeno era real, principalmente porque tudo ocorria de forma muito simples. As sessões eram realizadas em salas sem nenhum arranjo especial, à luz do dia, com muita transparência e simplicidade, e os resultados sempre apareciam. Houve um caso muito emblemático em que Leonora Piper estava sob a influência de um espírito que se identificou como George Pillian, e ele tinha desencarnado 5 semanas antes. Pois bem, os cientistas organizaram um evento de pesquisa onde eles reuniram 150 pessoas num grande salão e a médium estava ali sob influência deste espírito. Em meio àquelas 150 pessoas aleatórias, havia 30 pessoas que tinham convivido com George Pillian. E, obviamente, a médium não sabia da existência, nunca tinha convivido com essas pessoas. Porém, sob a influência mediúnica deste espírito, ela diretamente identificou 29 das 30 pessoas. E não apenas identificou, conversou com essas pessoas como se fosse o próprio Jorge. Claro, ela estava sob a influência deste espírito. Mas na visão dos cientistas era uma coisa absurda que estava acontecendo. E a única pessoa que a médium não identificou foi uma mulher que tinha tido contato com Jorge muitos anos antes, quando ainda era uma garotinha. Por isso que o espírito inicialmente não a reconheceu. E nesta ocasião, o espírito, por meio da médium, ainda mandou um recado para uma conhecida que não estava ali, chamada Catherine, e disse para ela que ele tinha resolvido o problema. Na hora ninguém entendeu. Aí foram atrás desta mulher, e ela realmente disse que da última vez que tinha conversado com George, eles conversaram sobre temas metafísicos, filosofaram sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo. E George se mostrou muito angustiado, que não tinha encontrado respostas satisfatórias para resolver aquele problema. E aí eles compreenderam o recado que ele tinha passado para Catherine, dizendo que conseguira resolver após a sua desencarnação. Não que ele tivesse encontrado todas as respostas, mas após a passagem para o mundo espiritual, com certeza muitas coisas ficaram mais claras. E ele quis deixar isto evidente no recado que passou para esta conhecida. Um outro tipo de fenômeno muito curioso, produzido pela médium e não tão conhecido, são as chamadas correspondências cruzadas. Elas ocorrem quando médiums diferentes recebem mensagens que se complementam. E claro, estes médiums não têm contato uns com os outros. E as mensagens fazem referências umas às outras ou contêm simbolismos que só fazem sentido quando são reunidas, dando uma prova da imortalidade do espírito. Porque às vezes é o mesmo espírito que dá partes da mesma mensagem por diferentes médiums. É um fenômeno raro e muito intrigante. A médium Leonora Piper deu várias demonstrações disso. Eu tenho um vídeo que eu dou um exemplo de um caso de correspondência cruzada, que eu vou deixar aí no card. É claro que a médium Leonora Piper não era perfeita. Embora a grande parte das suas informações fosse precisa, ela cometeu alguns erros, mas isso não invalida o fenômeno. Até porque a mediunidade não é uma ciência exata. Existe uma dificuldade em se manter uma sintonia plena com o espírito comunicante. Podem haver flutuações
da sintonia, conteúdos anímicos do próprio médium que podem emergir, mas qualquer pessoa de bom senso, de mente aberta, que esteja disposta a aceitar as evidências que se apresentam, percebe que as informações trazidas pela médium não poderiam ter sido obtidas de outra forma. Ela não poderia ter coletado estas informações no inconsciente coletivo, informações tão precisas. Então, havia sim inteligências por trás daquele fenômeno, inteligências desencarnadas, invisíveis aos nossos olhos físicos. Aqui no Brasil também, uma profusão de fenômenos espirituais demonstra a clara verdade de que somos espíritos imortais. Médiuns como Chico Xavier, Zé Arigó, temos vídeos sobre eles em nossas playlists, e também uma grande médium brasileira que, assim como Leonora Piper, foi uma grande médium, mas não tão conhecida. A carioca Célia do Carmo Ferreira da Silva, desencarnada em 2007. Temos um vídeo específico sobre a história dela, que deixaremos aqui na tela final. A Dona Célia, em 1985, fundou a Casa Obreiros de Jesus, que funciona até hoje lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E por décadas, Dona Célia fez um trabalho muito bonito de psicografia de espíritos que haviam desencarnado recentemente e mandavam cartas para os seus parentes que vinham à procura de um consolo. E Dona Célia, até a sua desencarnação em 2007, forneceu este consolo para milhares de pessoas. E há histórias muito curiosas envolvendo a mediunidade de Dona Célia. Certa vez um homem a procurou querendo contato com o seu ex-sócio, recém-desencarnado. Dona Célia se concentrou por alguns instantes e conseguiu contato com aquele espírito, transmitiu a mensagem para o homem, dizendo que o seu ex-sócio estava ali e que estava tão bem, tão lúcido no mundo espiritual, que ele sabia que no plano físico estavam passando os meses em que se declara o imposto de renda. E ele disse para Dona Célia, o espírito, os 11 dígitos do CPF que ele tinha quando encarnado. E Dona Célia transmitiu esta mensagem para o seu sócio, que confirmou, os 11 dígitos eram exatamente aqueles. Aí o homem se empolgou e pediu para Dona Célia perguntar para o seu ex-sócio, desencarnado, se ele estava cuidando bem da empresa que ele tinha. Aí a Dona Célia, após uns instantes, deu um sorriso e disse, olha, ele está me falando aqui que isso já não é mais problema dele, ele não quer mais saber de lidar com contas, com balanços, com imposto de renda, com clientes, que essa era uma das grandes vantagens de se estar desencarnado. Essa e outras histórias sobre Dona Célia nós contamos no vídeo específico sobre ela, que foi inspirado no livro Encontro com Médiuns Notáveis, do meu amigo Valdemar Falcão. Valdemar Falcão, grande músico, astrólogo, que por muitos anos fez parte do grupo de trabalho de Dona Célia. Queria te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Vou deixar na tela final o vídeo sobre Dona Célia e também vou deixar o vídeo sobre Zé Arigó, um vídeo que também traz informações impressionantes do que este homem fazia, coisas que a ciência não tem como explicar, com certeza. Se possível, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém. Isso nos ajuda muito. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!